Muito bem-vindo você que está nos escutando no nosso podcast da Ufologia Express. Junto comigo está o professor José Fernando de Moraes Pinto com a continuação do nosso primeiro podcast. E para você que não ouviu ainda, eu recomendo que ouça o primeiro episódio. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Boa noite, tudo bem aí, professor? Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma edição do nosso Ufologia Express para todo mundo. Ficou legal esse seu relógio de corda aí, batendo no fundo. Eu vou deixar assim mesmo, não vou editar não. Então, Fernandão, a gente iniciou a falar sobre quem são os extraterrestres. Eu acho que a gente nem chegou lá ainda. Estamos dando um contorno geral às pessoas para elas entenderem realmente aonde a gente quer chegar. A definição que a gente demorou, teve que também entender, foi o que o Raul passou para a gente no curso, né? Que você participou, que eu poucas vezes pude participar, mas que eu percebia que ele não falava assim, é assim que é o negócio e funciona assim. Ele explicava tudo para poder dar uma atenção maior para o entendimento. Ele realmente utilizava os detalhes como uma profunda imersão naquele assunto. Perfeito. Porque o assunto é complexo, não é numa aula que a gente vai com ele mesmo dizia, né? Que em determinados assuntos levaria semanas para poder ser explicado. Então, do sistema de alfa mais ômega, né? Que eu citei inclusive o Apocalipse 22, e Cristo deixou isso para nós. Eu sou o alfa e o ômega. Então, alfa é ligado a Maria e ômega ligado a Jesus. Isso daí você consegue dar uma explicação melhor pra gente, para não ficar só assim, alfa é isso e ômega é aquilo. Consegue dar um maior detalhamento pra gente? Porque isso que você falou para mim um dia, que inclusive foi recentemente, dizendo que alfa é um e ômega é outro, faz a gente entender muita coisa da ligação dos dois. Essas duas pessoas, esses dois seres que estiveram com a gente. Vamos dizer assim, perfeito. Cristo só poderia ter nascido na Terra através de Maria. Então, se eu disse que um é o alfa e o outro é o ômega, então alfa mais ômega. Eles fazem parte do mesmo ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a parte masculina e feminina. Então, a partir do sétimo universo, vamos colocar assim, da sétima esfera, a realidade se torna outra. Então, o mistério da Santíssima Trindade é 3 em 1. Então, o Pai, a Mãe e o Filho. O Pai, a Mãe e o Espírito Santo. Então, esse dito segredo, né? A Igreja Católica, principalmente, tem isso como um grande mistério. E, na verdade, esse mistério sendo revelado significa isso, o alfa, o ômega e o pai, a parte masculina e feminina, e uma terceira esfera. Então, são 3 coisas que fazem parte de um mesmo ser. Então, a partir do sexto espaço para baixo, o ser se torna em homem e mulher. Então, por isso que Cristo e Maria fazem parte do mesmo ser. E Cristo só nasceu, Jesus só nasceu através de Maria, porque não teria outra energia que pudesse suportar a energia de Cristo. Então aqui, para nós, ele foi filho de Maria, mas sabemos que, na verdade, eles fazem parte da mesma esfera, vamos colocar assim. E essas esferas estão em nós. Então, pelo nosso lado direito, seria a esfera alfa, e pelo nosso esquerdo, ômega. E elas podem trocar de posição. Do cérebro. Do cérebro, tá. É que as pessoas não estão vendo, então por isso que eu estou colocando. Perfeito. Assim. Então, um pouquinho acima da sua orelha direita seria alfa e da sua orelha esquerda o ômega. E o que seriam? E essas posições... Pois não. O que seriam essas esferas que você diz assim no nosso cérebro? O que elas denominam na gente? Então, na aula passada, nós transmitimos que a Terra não é um sistema isolado como pensamos, é um sistema de 7 faces. Na face 6 é onde está o Sol de alfa e de ômega. Como nós fazemos parte do sistema terrestre, assim como é o sistema terrestre, são aqueles que estão no sistema terrestre. Então, nós fazemos parte disso, isso está em nós.
Por isso que Cristo dizia, né, que como filho do Criador, o Criador estava nele e ele era o Criador. Então, se ele é filho de Deus, ele se fez carne, não é isso? Então, uma parte do Criador seria o alfa, outra ômega. E a outra parte ele mesmo, o Pai. Então quer dizer assim, que entender. o Pai, na verdade, já está lá. Sim. Quem desceu foram duas partes dele. Se desmembraram. Se desmembraram, mas desceram. Então, não é que desceram. O sistema de alfa, por isso que se fala, projeto alfa mais ômega. Na esfera de número 6 está alfa mais ômega. Na esfera de número 3 foi adaptado o sistema de alfa mais ômega, e na esfera de número 0 também. Então, as energias que estão no sexto espaço foram trazidas para todo o sistema, foram como que se desmembradas para todo o sistema, de forma a elevar tudo para a sexta potência, para continuarmos de novo a voltar à casa do Pai. Então, o sistema foi criado, como eu disse na aula passada, no Gênesis tem essa palavra, né? No início existia trevas, fez-se a luz. Então, já existia um problema anterior ao Gênesis, uma problemática, uma destruição anterior. E aí precisou se montar um sistema para começar a se recuperar tudo aquilo que tinha sido, ou que foi tocado, vamos colocar assim, né? Em função de guerras, de ataques. Então, a problemática da Terra é muito antiga, porque aqui estavam os segredos da vida que eram pretendidos por seres contrários. Então, o sistema de alfa mais ômega, como nós estamos nele, ele está em nós também. Nós somos ele e ele está em nós. Então nós estamos Por isso aqui... que Cristo dizia isso, né? Se você não enxergar Deus em si próprio, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque você é filho desse processo todo. E teve Moisés. E nós, no caso de Moisés, a história, né? Por 40 anos ele procurou a terra prometida com o seu povo, mas não foram merecedores. Ele mesmo, Moisés, não foi merecedor de encontrar a quarta terra. O que é a quarta terra? É a terra prometida. É aquilo que Cristo deixou para a gente. Os justos herdarão a terra. Então é o que está pronto para receber aqueles que realmente forem merecedores. E você disse um negócio muito legal, na verdade a gente sempre comenta, mas que foi legal você ter dito no episódio anterior. Você disse que nas naves extraterrestres o futuro da Terra já está guardado, que já está tudo feito. Então, a história de Cristo. Cristo já não sabia tudo o que ia acontecer? Sabia. Antes de vir para cá? Sabia. A história já estava pronta, né? Ele só cumpriu o que estava preparado. Mesmo assim, houve momentos que ele mesmo, como homem, passou por situações, quem que seguraria, né, essa situação pela qual ele já sabia que ia acontecer, mas sendo homem, né, porque ele se fez como homem. Então, nós nos sentindo como homens, como que nós iríamos enfrentar tudo isso, né? Como ele teve a coragem de enfrentar. E ele era o alvo, né? Ele era o alvo. Exatamente, então. Então, por isso que existem providências. Seres ligados ao trabalho do Criador preparam tudo antes. O Criador é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele já preparou toda a história. Basta que a gente queira ou não aderir à proposição que foi feita desde que o seu filho esteve entre nós. Você tem o livre-arbítrio. Você pode optar, escolher ou não esse caminho. Cristo disse, eu sou o caminho. E tem uma oração, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Qual é a mansão dos mortos? É a terra de número 0. Então Cristo, na cruz, precisou resgatar partes dele mesmo. Isso que eu ia te perguntar. Que ele não foi crucificado só aqui. Isso que eu ia te perguntar. Ele passou pelas mesmas crucificações nas esferas inferiores. Na 0, na 1, na 2, na 3. Aí eu ia te perguntar, ele passou também pela quarta e a quinta? Não. Lá existia um outro processo, que como lá, vamos dizer assim, já tem um estado de consciência, lá foi dito não tocar.
Então não toque. E para deixar Isso claro, por exemplo, muita gente não está assemelhando o que são as esferas. Se você puder dizer, eu já entendo o que é, que na minha visão são terras caídas. Por que elas caíram e por que elas são caídas? Se você puder dizer isso daí. Na verdade, foi montado um sistema de recuperação para esses seres que decaíram e levaram outros com eles. Então, o sistema terrestre é o quê? É um sistema para recuperar toda essa história que aconteceu com o nosso mundo. É um sistema de recuperação. Se nós vivemos na esfera de número 3, em terceira dimensão, existem ou podem existir partes nossas atreladas ao passado e atreladas ao futuro. Depende muito do que nós nos aliamos no passado. Cada um é cada um tem a sua história. E ainda, por ser a Terra um sistema também de expiação, onde as pessoas vêm para passar por várias encarnações e recuperar os erros cometidos, vamos colocar assim. Essa oportunidade é dada para todos, para que se volte de novo à casa do Pai. Entenda aquilo que ele... Por isso que foi o sistema de reencarnação. O que é uma reencarnação? Você repetiu de ano, então você volta naquela situação que você tem problema. Inclusive, como você sabe, eu também sou numerólogo. Na numerologia existe uma soma de números que mostra quais são as suas dificuldades que você vai passar nessa vida aqui na Terra, nessa sua reencarnação atual, que são as dificuldades que você tem que corrigir porque você não atrelou na vida passada, que você ainda não recuperou, vamos dizer assim. Então bate bem com isso aí que você disse. Essas ciências hoje ditas alternativas, né? Então você falou... A matemática, ela é presente em tudo. Então, a palavra matemática, para quem não sei, matema, quer dizer aprender a aprender. Então, os números foram trazidos, né? Ou melhor, esse é um conhecimento divino. Então, a numerologia, essa é uma ciência desconhecida, né, por muitos, como também a astrologia e a astronomia. Eram coisas, na verdade, era uma coisa só. Então, a partir de determinado momento, foi separado em astronomia e astrologia, mas são ciências que derivam de uma mesma essência. Então, a história do ser humano, né, a ciência humana, ela tem essa coisa cartesiana de você formular uma hipótese, quer dizer, a ciência terrestre, ela é baseada em hipótese. Sim, é hipótese, porque então, é totalmente... uma coisa muito louca, não se sabe de nada, mas é uma hipótese, pode ser, pode não ser. Sim. Não é uma coisa exata. Então, a numerologia é uma coisa exata. A astronomia e a astrologia são ciências exatas. Só que houveram modificações, né, nas constelações, enfim. Teria que ser isso atualizado. Então, alguns dizem que a astrologia está um pouco defasada, mas ainda muitas coisas podem ser calculadas e, para quem eu, por exemplo, tenho o meu mapa astral. E realmente aquilo, como você acabou de dizendo, né? Tem coisas que você tem que passar novamente para poder entender os resgates que você tem que fazer. Justamente, isso é que eu ia te falar. Só para a gente voltar no tema lá, das esferas, que você falou, por exemplo, a pessoa reprovou de ano, ela tem que repetir. Por que existe a esfera número 2, o que ela significa, a esfera número 1, o que ela significa, por que existe a esfera 0, o que aconteceu para 0? Vamos lá. Então, como nós falamos muito dos infernos, o que é inferno? É inferior, é o que vem de baixo. Então, se você plantou abacaxi, você não vai colher mamão. Então, o que você planta, você colhe. Nós escapamos da justiça dos homens. Haja vista nós aqui brasileiros, né, os absurdos que a gente vê na justiça. Que justiça que é essa? Mas da justiça divina ninguém escapa. Por isso que é projeto Alfa mais Ômega, missão Terra. Operação 321.0. Voltar ao ponto zero da criação. Resgatar tudo aquilo. Resgatar desde quando a você base. Foi... Exatamente. Resgatar tudo. Você não soube aproveitar isso na esfera superior, vai lá de novo e reaprende.
Exatamente. Aí o cara, nessas esferas, faz coisa boa ou faz coisa ruim, ele sobe ou desce. O histórico dele, né? Exatamente. Por isso que não dá para você apontar o dedo. Você aponta um, tem 3 voltado para você. Muito cuidado. A história de cada um é a história de cada um. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E as oportunidades são para todos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Devemos o quê? Querer ou não a partir de tudo isso, porque no final das eras, é tão falada, né? Que nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquários. Então, nessas passagens de eras, é que as oportunidades, ou melhor, todos esses conhecimentos ou essas ferramentas são disponibilizadas por ser humano. Eu nasci em 1963. Nos anos 80, eu acompanhei toda essa transformação ou essa disseminação do lado espiritual, do esoterismo, do autoconhecimento. Então, as ferramentas estão sendo disponibilizadas, talvez desde os anos 60, com uma liberdade maior de expressão, só que, infelizmente, as pessoas pegaram isso pelo lado da droga. Não souberam transmutar e levaram para o lado, muitos se perderam nisso. Então, o conhecimento é de direito de todos. Então, de lá para cá, eles colocam pessoas que vêm para uma encarnação. Então, antes de, como você bem disse, você colocou muito bem isso na aula passada, que você já vem para cá sabendo, você não está aqui de alegre. O seu dia a dia vivendo aqui na Terra, de uma forma ou de outra, você vai sabendo das suas habilidades, das suas deficiências, para poder o quê? Dar um salto quântico nisso ou não. Ou você fica naquilo, é assim, coitadinho de mim, né? Eu sou um azarado. Isso mesmo. Nada dá certo na minha vida. E o que você então falou... é muito fácil, muito cômodo, né? Isso mesmo. E o que você falou aí, de novo, que eu vou repetir, de lá para cá. Quando a gente fala de lá para cá, quer dizer que nós tivemos a conexão antes lá para vir aqui. Por isso que vem a comunicação de lá, de cima, para cá, onde nós estamos. A espiritualidade, né? Então, se existe reencarnação, quando você perde o veículo de manifestação, a matéria, você é o espírito. Daqui você não vai levar nada. A hora que você terminou, né, que puxou o cartão lá, ó, terminou o tempo dele lá, pode mandar ele subir. Você se desfaz da matéria e volta para o seu estado espiritual. Aí existem o quê? Aqueles que organizam essas reencarnações. Não é São Pedro que está lá, né, no portão. Você entrar, pegar o elevador. Então existe uma comissão, vamos colocar assim, que são senhores do karma, né? A palavra karma quer dizer trabalho. Então eles vão saber, olha, assim, 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 ó, tá aqui na sua ficha que você precisava fazer isso, completou, fez? Fez o checklist? Então, faz o checklist. Puxa, faltou você fazer isso, ó, vai ter que voltar lá. Exatamente. A hora que você terminar isso, você reencarna. Aí as pessoas falam. Por isso que às vezes o cara morre com 30 anos, às vezes o cara demora para morre com 100 anos, porque às vezes está passando por um processo que ele já escolheu. Nasce, morre, às vezes morre dentro do ventre. Porque às vezes faltava isso, um pouquinho para ele completar. E às vezes a família precisava passar por essa dor também, de perda. Então, aí que envolve, é muito louco. E aí eles contestam, mas por que Deus é tão ruim? Faz o cara nascer aleijado, faz o cara nascer sem braço, sem perna. Vai ver a historinha do cara. É a história do passado. Que nem, você vê aí as pessoas debaixo da ponte pedindo comida, às vezes sozinho, você não sabe o porquê que ele tá lá. Eu acho super legal você ver muitos espíritas, principalmente, eles vão lá e ajudam com pão, com sopa, conversam. Eles estão fazendo uma parte deles de resgate e mostrar a luz para essas pessoas que precisam disso. Mas, de um outro lado, eles estão lá justamente porque sabiam que tinham que voltar e passar por isso. A gente não sabe se eles fizeram mal para a humanidade e estão passando por isso agora, ou se eles fizeram alguma coisa para alguém e estão passando por essa situação agora. E a gente vê aqui a gente perfeito, né? E muita gente reclamando, sem saber do próprio passado
sem saber a própria história e sem saber da própria origem. E aí a gente lembra uma passagem de Cristo na cruz, que ele estava com os dois, né? Os Ladrões. dois ladrões. E naquele momento, naquele lapso, o cara teve uma oportunidade e aproveitou. Pois é. Humildemente, ele chegou e disse a Cristo, olha, você não teria que estar aqui. Eu fiz coisa errada, mas você não era para estar aqui crucificado. E Cristo falou, então você estará comigo no paraíso. É os 5 minutinhos. É os 5 minutinhos então, que a gente tem. O cavalo branco passou para o cara, ele montou, né? Oportunidade. E na vida, às vezes, para alguns, alguns tiveram muitas oportunidades. Tem gente que só tem uma, e olhe lá ainda, e é aquela que ele tem que abraçar. Então, e é justamente, às vezes é aquela situação, é aquela conversa de elevador. Você tá no elevador, o elevador para, entra a pessoa mais importante de um projeto que você está precisando concluir. Vamos supor, você tá lá no elevador, entrou o Donald Trump, entrou o Bolsonaro, entrou o Bill Gates, ele vai descer no 2 andares para baixo, você tem ali 15 segundos para falar com ele, o que você vai falar pro cara? Para chamar a atenção dele e ele falar, vem comigo, né? Então. Vem aqui comigo. Gostei. E a gente viu muitos filmes já, né? Disso, né? Pois é, então. A história da vida. E aqui eu tenho uma passagem que o Raul... E são passadas como parábolas. Ele diz assim, não há karma que não possa ser mudado. Então, depende de quem? Da própria pessoa. Então, quantas histórias a gente tem? Né? A gente tem a história do Silvio Santos, começou com um camelô. Vendendo Olha caneta. onde ele tá hoje. Vendendo caneta. Tá vendo? E ele copiou, o Silvio Santos copiou de outro cara como ele fazia. Ele ficou observando como que o cara vendia caneta. Aí ele falou assim, eu consigo fazer isso melhor. Conseguiu e chegou onde chegou. Aí que coisa bonita. Então, aí você vai falar. E a gente tem exemplos hoje, eu não lembro o nome. Tem aquele cara que não tem os dois, não tem os braços, não tem as pernas e dá palestra pelo mundo. Motivadora. Motivacional. Motivacional, isso mesmo. Então, como é que você vai falar que você não pode? Pois é. Né? É fácil, né? Então... O que esse cara teve que passar? O que esse cara passou para ter que chegar aqui dessa forma, entendeu? Já pensou? Pois é, então. Ou o resgate dele, né? A forma que ele, de lá para cá, ele falou, você quer resolver o problema? Eu te mando assim, assim, assim. Você vai conseguir? Você só vai de uma vez só. Você vai resolver. Você vai no nível 10. Você tem como resolver, mas o negócio não vai ser fácil. Cara, você não vai ter braço, você não vai ter perna e você vai ter que dar palestra motivadora. Como que você vai fazer isso para as pessoas? Do jeito que você tá? Você vai conseguir? Ele é um modelo. Aí eu coloco isso para quem tá nos ouvindo. Corta uma perna, corta as 2 pernas, 2 braços e vai viver. Pois é. Né? Hoje, por exemplo, olha só, eu às vezes estou saindo com meu filho para dar uma volta de carro aqui no bairro, né? Quando eu chego em casa, apertei o botão para abrir o portão, tinha um cego, deficiente visual, na frente do meu portão, do lado. Eu cheguei, encostei o carro, eu sabia que ele queria atravessar a rua, porque do outro lado tem um ponto de ônibus, só que é larga a rua, né? Tem até faixa. Aí eu falei pra ele, você tá querendo ir no ponto? Ele, isso, tá, eu já venho aí te ajudar. Pô, imagina a situação do cara não poder atravessar, ele anda, ele fala, ele escuta, ele só não vê. Mas imagina a situação do cara ter que esperar alguém ali porque ele não pode atravessar a rua, porque ele sabe que essa rua aqui onde eu tô é uma rua perigosa. Não dá pra saber quem tá vindo e quem tá chegando. Eu falei, eu já te ajudo. Eu fico imaginando quanto tempo ele ficou ali parado esperando. Aí eu desci do carro, pus meu filho pra fora, fechei o portão e levei ele lá. E ele ficou no ponto. Eu não sei como que ele faz para pegar o ônibus, andar, imagina. Exatamente. A gente fica pensando. Então, mas aí tem essas pessoas, né? No seu caso, né? São tocadas para poder ajudar o próximo, né? Mas isso tudo que a gente está falando de comparação de vida de um de outro é justamente para justificar as esferas. Por que existem as esferas inferiores, que são mundos paralelos, interligados, né? Isso aí você pode falar melhor que eu, que são a própria Terra, de uma forma diferente. E que lá vivem pessoas... Isso que é um sistema, né? É um sistema. É um sistema e é por isso que foi criado para justamente recuperar essa humanidade. E que são pessoas como nós. Então, inclusive, o Criador teve a preocupação de mandar o filho dele, né, uma parte dele, para ensinar, eu tenho a solução para o problema de vocês. Sei como conduzi-los, né? Para vocês saírem dessa para uma coisa melhor. Então, quanto trabalho isso deu? De 2000 anos para cá,
quanta gente, quanta guerra, quanta desavença, né? 2000 anos para cá nessa esfera, não sei quanto que é em cada outra esfera. Então, Entendeu? exatamente. E se a gente está hoje aqui, é porque muito provavelmente a gente já passou pela 0, já passou pela 1, já passou pela 2. Vai saber quanto tempo isso durou, não dá para ter ideia, porque a gente é inconsciente ainda, né? Semiconsciente. A gente vai saber a verdade a partir da 4ª esfera. Da 4ª. Então, explica pra gente que a 3ª é o caminho. E aí diz que vai ser por um tempo curto. E aí você vai ascendendo, né? Você vai criando consciência. A partir dessa consciência você fica autoconsciente, quando você está na de número 5, e consciência astral espiritual do ser na de número 6, luz, energias, consciência na de número 7. E daí para frente a gente não entenderia, né, essa forma de ser. Não é mais uma forma, vamos colocar assim, orgânica. É uma coisa mais de essência. A luz não tem forma, ela é. E isso é o que está prometido para todos nós, né? Voltarmos a ser o que nós sempre fomos, a imagem e semelhança. Então, imagem, por isso que a palavra semelhança não é igual. Então, Raul dizia, nós estamos aqui, então muitos seres estão entre nós, nos ajudando, mas eles são de uma hierarquia que a gente nem imagina o grau de evolução desses seres, mas eles se colocam numa missão para ajudar, para poder trabalhar a favor da criação. Vamos colocar assim. Muitos espíritos de luz estão entre nós. Pessoas que foram importantes, né, na história da humanidade estão entre nós novamente para ajudar todo esse processo. E às vezes até inconscientes, alguns deles. Inconscientes, isso mesmo. Às vezes estão aqui, não sabem nem o porquê estão aqui, e às vezes estão fazendo coisas que a vida vai levando. E às vezes também, sem saber, estão ajudando, sem saber que estão ajudando. Sim, porque é aquilo que nós falamos, né? Durante o período de sono, você pode estar indo para baixo ou para cima. Uhum. Né? Ajudando naquilo que é preciso naquele momento. E onde entra os extraterrestres nisso tudo? Porque, na verdade, o que é extra da Terra, fora da Terra, é extraterrestre. Então nas próprias palavras de Cristo, né? O meu reino não é deste mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esses trabalhadores se sentem, né, vamos colocar, num processo de trabalho, onde que está precisando, né? No universo, onde que tem problema para resolver? Vamos lá, vamos resolver. Pois é, então, são seres que, por exemplo, já estão na vida, na esfera que é superior, que começa a vida, e já passou por todas essas esferas aqui inferiores para eles, e eles falam ainda, não, vamos lá, eu vou ajudar esses meus irmãos, então, nós somos irmãos menores, e eles são os nossos irmãos maiores, eles vêm aqui nos ajudar. Quem são os nossos irmãos menores? São os animais são os nossos irmãos menores. E nós estamos aqui também para ajudar eles. Eles também estão em processo de transformação, né? De evolução. Do jeito de ser deles, eles têm a evolução também. A gente fala dos cachorros, né? Os cachorros, tem os gatos. Por que hoje cachorro e gato faz coisa que você até duvida, né? Pois é. Os cachorros então, os cachorros são os nossos guardiões terrestres. Eles são os guardiões da Terra, assim, da onde a gente vive. E os gatos, eles são os nossos guardiões astrais. Então, o cachorro ele protege o nosso plano físico e os gatos protegem o nosso plano astral. Por isso que é importante, se você tem gato em casa e começa a receber gatos de fora, eles começam a vir aqui na sua casa, né? Vir na sua casa. Eu falo vir aqui porque eles vêm aqui. Eu tenho uma gata e os gatos... Você tem essa experiência aí. Eles vêm comer a ração dela aqui, vêm comer o leitinho que eu dou toda noite para ela, e eu já li que, na verdade, eles estão vindo limpar o ambiente. E isso é uma troca. Eu dou alimento, né? E eles vêm aqui e protegem. Eles ficam a noite inteira. Eu só não tenho cachorro. Mas futuramente eu quero ter. No Egito se usava muito, né? Os gatos. Tem até o deus gato, né? São coisas magníficas aí, né? Que nós estamos aí. E eles também têm a raça deles superiores, né? Tem a raça dos felinos. Sim, a raça dos felinos. Que são verdadeiros caçadores de reptilianos. Os felinos, a raça felina, eles são temíveis, porque são a raça mais brutal. Aguerrida? Aguerrida. De luta mesmo, né? Eles são temidos.
por todas as outras raças, a raça felina, né? Então, e você vê como é bonito, né? Se você pegar, né? Como é tudo construído. No Brasil nós temos as onças, na África o leão, o tigre na Sibéria, na Índia. É muito interessante isso, né? Cada ponto. E todos assim, agressivos, né? E de uma beleza também muito interessante, né? Sim, sim. E eu ainda com o biólogo que sou, né? E isso sempre me fascinou. Eu lembro. E a gente até hoje, vendo o comportamento, aqui no Brasil, no caso, existem aí organizações que estão preservando as onças, né? Sim, tem muita gente séria aí. Tem muita gente séria fazendo coisa boa. Você não vê isso a mídia divulgando coisa boa, né? Ela não vai divulgar, não é interesse para ela divulgar coisa boa. Então... Mas até que divulgam, tem até nos programas aí, Discovery, sim, eles mostram. Mas vai nessas trabalhos, de TV, né? de canal aberto para você ver, você não encontra. Muito difícil. Eles preferem É falar difícil. futebol, né? Essas coisas assim, novela, política. Então é complicado. Entendi. Fernandão, vamos encerrar por aqui? Já deu 1 hora hoje? Já Puxa deu, vida, já deu. O tempo está passando rápido. 45 minutos já. Tá. Mas agradecer de novo a sua presença. Avançamos? Avançamos hoje? Avançamos, nossa. Avançamos. A cada podcast nosso junto, a gente vai tirando mais dúvidas do podcast anterior, né? E a gente vai começar a receber perguntas das pessoas. E as pessoas vão começar a fazer perguntas nos comentários e a gente vai começar a abordar sobre as perguntas dela. Então, eu quero... Pode falar. Eu queria, assim, aqueles que são preocupados com a extinção de algumas formas de vida aqui da Terra, fiquem tranquilos. Todos os seres já estão preservados dentro das naves. As providências já foram tomadas, né? Não se preocupem. Inclusive dos seres humanos. Cada um de nós tem um arquivinho dentro da nave que trouxe Cristo para a Terra. Então, quando se puxa esse arquivo lá, se sabe tudo sobre cada um que está aqui, encarnado ou não. Então, como filho que somos, acreditem nisso. Seres estão sim preocupados com o futuro da Terra. Sempre estiveram conosco. Nós nunca estivemos sozinhos aqui. Isso é uma ilusão. Que a gente comece a ampliar a nossa consciência para adquirirmos, né, essa consciência maior, de voltarmos de novo ao que a gente sempre foi, né, como filhos do Criador. Muito bom. É isso. Muito bom. Então, agradecer a presença de você que nos escutou até aqui. É muito importante para o canal que você siga o canal, que você compartilhe essa mensagem, porque o YouTube, ele é o mensageiro e nós somos a mensagem. Quando a nossa mensagem passa para o mensageiro tenta passar essa mensagem para o maior número de pessoas. E quando você dá o compartilhar, quando você dá o curtir, quando você segue a gente, quando você comenta, isso é uma ação muito pequena da sua parte, mas é um imenso poder que você dá para o nosso canal, porque o YouTube começa a pegar a nossa mensagem e distribuir, por isso que ele é o mensageiro. Então é importante que você faça uma dessas ações, ou todas, ou uma parte delas. Se você não segue a gente ainda, siga a gente, ativa o sininho, faça um comentário sobre o que você achou do nosso podcast de hoje. Muitas coisas a gente vai falar por aqui, e é importante que você continue dando esse tipo de combustível, de curtir e compartilhar, porque é isso que vai manter o canal aqui ativo. É você, com as suas ações pequenas, que vai fazer com que a gente continue a trazer mais informações aqui para você, ok? Muito obrigado. E pode deixar perguntas, né, Roberto? Isso, pode deixar perguntas. É perguntas. bom para a gente entender o que cada um é cada um está num nível. Sim, né? sim, cada um é cada um. E todo mundo tem que ninguém é melhor do que ninguém. Tem que respeitar o coleguinha. Estamos todos na mesma espaçonave chamada Terra. A espaçonave é uma só. É essa que nós temos agora. Então vamos aproveitar que a oportunidade está aí, o momento é esse. Vamos dar valor para nós mesmos e aproveitar as oportunidades, para que mais gente saiba cada vez mais. É isso aí. Muito obrigado, professor José Fernando. Vamos nos falando aqui. E para você que chegou até aqui, obrigado mais uma vez.